bem, galera do oitavo ano? Mais uma aula de matemática para começar agora. E paramos aqui falando sobre algumas propriedades especiais aqui. Paramos na página... Nem lembro que página é essa, mas eu falo para vocês agora. Na página 27, tá? Paramos aí na página 27. E nós vamos começar aí falar agora sobre as propriedades dos retângulos. Gente, falar de propriedade do retângulo é desnecessário porque vocês conhecem relativamente bem aí os retângulos, não é? Então, gente, o que eu preciso que vocês entendam aí dos retângulos? Basicamente, o retângulo ele é um quadrado esticado e ele tem aí os lados paralelos congruentes, ou seja, AD é paralelo a AC, assim como DC é paralelo a AB. Tudo bem? Ou seja, essa linha de baixo é paralela à linha de cima, e essa linha lateral é paralelo à linha do outro. E elas são congruentes, ou seja, elas são iguais. O que eu posso mais falar sobre eles? E os ângulos internos dentro deles são congruentes. Todos eles, os 4 ângulos, medem 90 graus. Falar sobre a área de um triângulo é desnecessário, a gente está falando sobre isso há muito tempo. A partir do momento que a gente passa uma diagonal nesse retângulo, formado-se aí 2 triângulos retângulos, como mostra aqui na figura. E aqui ele mostra aqui os casos de congruências e suas características, é importante falar sobre elas. Até porque depois, né, no finalzinho, até no 9º ano, a gente vai falar muito, explorar muito essas propriedades aí. Bom, então, em um retângulo, os lados são opostos, são paralelos e congruentes, os ângulos internos são congruentes e iguais a 90 graus, as diagonais são congruentes e interceptam no ponto médio. Isso aí acho que não é muito segredo para ninguém. É ou não é? Beleza. Então, bora lá. Propriedade do losango. Bom, o losango tem as suas particularidades. O losango é um paralelogramo. Logo, suas diagonais interceptam no ponto médio. Nós já sabemos o que é um ponto médio, hein? Então, um ponto que atinge 50% para cada lado, no meio, na metade. Vamos provar que, além disso, as diagonais de um losango são perpendiculares. Tá certo? O que é perpendicular mesmo, professor? Só para lembrar, né? Perpendicularismo, quando tem uma reta, que segmenta o outro e forma-se um ângulo de 90 graus. Certo? A respeito de um losango, nós podemos afirmar que, olha lá, o segmento AD de A até D é paralelo a ABC. São paralelos. Assim como de AB é paralelo a DC, eles são paralelos. E ele está dizendo que o ângulo A é congruente ao ângulo C. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Então, aqui eu posso chamar de alfa. Então, portanto, aqui é alfa. E ele está falando que o B é congruente ao D, então eles são congruentes, então aqui com certeza é beta e aqui também é beta. Tudo bem? Assim temos que N é o ponto médio entre eles. O que ele quer dizer? Que na hora que traçamos as diagonais, existe um ponto de encontro dessas diagonais. E esse ponto de encontro nós chamamos de ponto médio. E esse ponto médio, só para que vocês entendam, ele é formado ponto de perpendicularismo, ou seja, a ponto de 90 graus. Tá bom? Tá aqui, ó, mostrando aqui para nós. Então ele está mostrando assim que esse cara aqui eu tenho 90 graus de um lado, 90 graus do outro, 90 graus do outro, 90 graus do outro, o todo da soma desses ângulos aí dá 360 graus. E aí ele está dizendo, inclusive, tá vendo aqui, ó, olha só. Esse símbolo aqui significa símbolo de perpendicularismo. Tá certo? Então, quando ele fala que AC é perpendicular a DB. Fechou? É bom a gente falar sobre isso, porque se parece um exercício, uma situação, um problema, vocês sabem identificar. Então, ele fala o seguinte, considerando-se a congruência, ou seja, a igualdade dos triângulos, é possível afirmar que as diagonais de um losango são as bissetrizes. Epa! O que é bissetriz, né? Bissetrizes é quando nós
traçamos uma diagonal, uma reta que bate lá naquele vértice, naquele ângulo, e divide aquele ângulo no meio, 50% para cada lado. Fechou? Então, ó, quais são as características do losango? Todos os lados são congruentes, os ângulos opostos são congruentes, as diagonais estão contidas nas respectivas bissetrizes dos ângulos internos, interceptam-se no ponto médio e são perpendiculares entre si. Então, galera, como eu mostrei no desenho anterior, aqui, ó, existe o ponto médio, o ponto P, é formado o perpendicularismo, ou seja, o ponto de 90 graus, né? E é formado aqui 4 triângulos retângulos ali, no momento que é feito isso. Tá aqui na linguagem matemática, na linguagem materna matemática. Eu considero um losango a diagonal menor D e a diagonal maior D. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que se colocarmos um losango em cima de um retângulo, ou seja, sobreposto um no outro, decompondo eles, nós vamos formar 8 triângulos. Como assim, professor? Conta aqui comigo, só para não ter erro. Então, nós temos aqui um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 e o resto. 5 triângulos, 6, 7 e 8. Viram? E aí ele está dizendo o seguinte, por isso que ele está falando aqui, ó, 8 triângulos. Ó. Então ele está dizendo o seguinte, que é diagonal maior sobre 2 vezes diagonal menor sobre 2, tudo dividido por 2. Agora, o que eu não posso esquecer, que é importante trazer é o seguinte, como que eu calculo a área de um losango? A área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Essa é a fórmula, gente. Aqui, ó. A diagonal maior, que é a horizontal, multiplicado o produto das diagonais, né? Multiplicado pela diagonal menor, que é a vertical, dividido por 2. É assim que é a fórmula, tá? Então ele está falando um pouco mais aqui sobre as propriedades, nada mais do que eu acabei de falar para vocês, de uma maneira um pouco mais sutil e trágica. Mas a gente vai ver isso nas características e nos exercícios agora que a gente vai ver daqui para frente. Tudo bem? Bora lá? É isso aí. Gente, o primeiro exercício, né, das nossas atividades, ele é bem fácil, não tem segredo. Somando-se os ângulos agudos. O que é ângulo agudo? Ângulo agudo é quando a gente tem um ângulo menor que 90 graus. Ufa, professor, quase errei. Não podemos errar mais isso, né, gente? Então, ó, somando-se os ângulos agudos de um paralelograma, obtém-se a medida de 76 graus. Na dúvida, vamos desenhar um danado do losango? Eu sou péssimo no desenho, você sabe, né? Vem cá. Então, vou colocar uma reta aqui em cima, outra reta aqui embaixo. Vou fechar a casinha aqui, ó. E vou fechar a casinha aqui embaixo. Desculpa, eu sou bom, né? Bom, as características do losango, que foi dito lá no livro, está muito claro, e só para a gente não esquecer disso, qual é? Os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Eles são congruentes. Se aqui, este ângulo desse lado aqui, se, por exemplo, ele for alfa, é verdade que o oposto a ele, então, também é alfa, né? E eles são congruentes, e eles são iguais. E, logicamente, que aqui, com certeza, esse ângulo, se aqui for beta, lá em cima, opostamente a ele, também é beta. E eles são iguais e são congruentes. Mas eu só quero dizer o seguinte, que a medida deles, que é a soma deles, que está falando assim, ó, somando-se, né? Vamos ver a palavra, somando-se, e obtém 76 graus. Então vamos somar os que são iguais aí. Então vamos somar aqui alfa mais alfa, né? Os dois ângulos. Ele tem que ser igual a quanto? 76 graus. Nossa, professor, só isso? Calma. Alfa mais alfa é quanto? Um alfa mais um alfa. 2
alfa. Agora vocês entendem por que o meu 2 é diferente? Porque às vezes eu faço isso aqui, ó. Então, igual a 76. O 2 está multiplicando, então alfa é igual a 76 dividido por B2. A metade de 76, ou seja, alfa vale quanto? 38 graus. Estou entendendo. E agora para entender, para descobrir quanto que vale, quanto que mede aqui esse outro ângulo, o beta. Simples, né? Beta é igual a 180 graus menos o 38 que eu achei, ué. Beta 180 menos 38, 142 graus. Fácil, não é fácil? Então, os dois ângulos, um é 38, o outro é 142. Partiu, fechou. Fácil, né, gente? Tranquilo? É isso aí. Vamos fazer a segunda questão? A segunda questão diz o seguinte: na figura ABCD, é um losango. Determina a medida do ângulo A. Onde que está o ângulo A ali? Olha só, onde que o bendito vai parar, gente? Olha só. Olha, bem escondidinho aqui, bem menininho aqui, ó. Gente, calma. Você viu que quando nós temos um losango e foi traçado uma diagonal, né? Nesse segmento de A até C, tá vendo aqui, ó? De A até C. Possivelmente essa diagonal, ela é uma bissetriz, que está dividindo por igualzinho exatamente nesses dois. E formou dois triângulos, não é? E qual é o lado do triângulo que tem um valor numérico? Porque eu só consigo trabalhar, pelo menos me dá uma vantagem para trabalhar, quando tem o lado que tem valor numérico. O lado de cima. Que tem um ângulo de 140 graus, que é o ângulo D. É ou não é? Bom, o que eu posso já dizer é o seguinte: se lá tem 140 graus e o ângulo oposto pelo vértice, pela minha propriedade, então aqui também é 140 graus. Mas não vai me ajudar nada. Por que não vai me ajudar, professor? Porque não vai me ajudar, porque eu preciso descobrir agora, nesse momento aqui, o quanto que vale o meu ângulo. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou desenhar esse triângulo lá em cima. A parte de cima. Eu vou desenhar ali, ó. Isso aí. E aí eu vou colocar um ângulo D aqui, ó. Aqui eu tenho 140 graus. Eu não sei por que sai esse risco. Aqui, eu concordo que aqui pode ser um ângulo B, aqui também um ângulo B. E lá é A, chama ele de B. Como que eu faço para encontrar o ângulo desconhecido de um triângulo, de qualquer triângulo? A soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 180 graus. Então eu vou somar aqui, ó, né? Nesse momento, eu vou somar aqui B mais P mais 140, tudo isso tem que dar 180, não é? B mais B é 2B. 140 está positivo, vai para o outro lado, né? Igual a 180 menos 140, é ou não é? Então, 2B, 180 menos 140, 40, né, gente? O 2 que está multiplicando, ele vai dividir 40 dividido por 2. Portanto, o meu ângulo B, 20 graus. Tá certo? Resolvido o meu problema? Lógico que não, professor, porque é o seguinte, porque eu só descobri esse pedacinho aqui, ó. Aqui é 20 graus e aqui também é 20 graus. Tá, desculpa aí. Bom, se ali é 20 graus e esse segmento, ou seja, essa diagonal traçada ali dentro é uma bissetriz, se ele é uma bissetriz, então ele me diz que exatamente aqui é 20 e também aqui é 20. Se aqui é 20, então aqui também é 20. É ou não é? Bom, vocês concordam que esse ponto aqui formou um outro triângulo pequenininho? Então agora a gente está
pensando da seguinte forma. Esse símbolo aqui, ó, esse quadradinho com esse pontinho, não é o símbolo de 90 graus, o ângulo reto? Ou seja, se eu tenho 90 graus, perpendicularismo, né? Se eu tenho 90 graus aqui, aqui também, opa, aqui também eu tenho 90 graus. Então, gente, é só somar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, meu ângulo A, né? Mais, ângulo A, né? Que eu sei, A mais os meus 20 graus, que eu achei, mais os 90 graus, que eu já sei. Tudo isso num triângulo tem que dar 180 graus, certo? O ângulo A, 90 mais 20, tem que ser 110. Tudo isso tem que dar 180 graus. Então, o A é igual, o 110 está positivo, ele vai para o outro lado. Então, vai ficar aqui, ó, 180 menos 110 graus. Então, vamos lá de novo. O ângulo A, 180 menos 110, simplesmente 70 graus. Fechou minha conta. Não foi difícil, beleza? Achamos aí o valor do ângulo B e o valor do ângulo A. Mas não estava perguntando B, tá? Só para deixar claro. Meu negócio é o A, tá bom? Fácil, né? Vamos lá, mais um? Vamos lá para o terceiro exercício aqui. O terceiro exercício, ele fala o seguinte. Sendo A, B, C, D um retângulo, determine x mais y. Bom, seria um retângulo, tá beleza, né? Então, o que eu preciso saber é o seguinte. Primeiro seria um retângulo, então a gente sabe que os ângulos são congruentes. Então, se eles são congruentes, vamos pensar no seguinte, percebam, aqui foi formado um triângulo quando foi passar as duas diagonais. Então, eu já sei que aqui, se aqui é 130 graus, e os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Se aqui é 130, aqui também é 130 graus. É ou não é? Então tá certo. O que mais que eu preciso saber? Bom, se aqui é x, né? Isso que eu preciso só saber para vocês. Então, x, y, eu vou chamar um outro ângulo de z. Tá? Bom, o que eu preciso agora a partir desse cara? Né? Deixa eu ver, 130, 130, 130 tá aqui, 130, x e y. O y igual ao z. Bom, o que eu preciso já dizer é o seguinte, que esse ângulo aqui, ele é igual a esse cara aqui. Então eu posso dizer que é o seguinte, que nesse meu problema que o y é igual ao z. Por quê, professor? Porque se a gente perceber aqui, não é nem questão de eles não são opostos pelo vértice. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos é 180 e a diferença deles vão ser, a gente está falando de um triângulo isósceles. Se a gente virar essa pontinha do 130 para cima, como se fosse um triângulo, nós vamos perceber que os dois lados desse triângulo são iguais e, portanto, os seus ângulos na sua base também são iguais. Então, por essa propriedade, eu posso afirmar que o x, o ângulo, o vértice D e o vértice C, ali naquele ponto ali, eles são iguais. Bom, o que mais que eu posso fazer aqui? Bom, então é o seguinte, eu posso dizer o seguinte, que eu posso dizer que x mais o y mais o próprio 130 graus tem que dar 180 graus. É ou não é? Então, se eu estou falando que os y é igual a z, né? Se o y é igual a z, e eu acabei de fazer uma conta chamando de z, então significa o seguinte, eu posso simplesmente chamar aqui de x mais x, né? Ou y mais y, como vocês preferirem, tá? Eu vou chamar de y, porque tem o y lá em cima. Então eu vou chamar assim, só substituindo y mais o y mais 130 igual a 180 graus. Por que eu fiz tudo isso? Né? Eu poderia simplesmente ter chamado ele lá em cima de y logo no início e estava tudo certo. Mas a gente tem que às vezes dar os nomes certos e explicar para vocês desde o início que, olha, eu tenho que falar que esse cara ele não é bem igual, ele é parecido, mas não é bem igual. É que na matemática eu posso no primeiro momento dizer que eles são parecidos e dar um caso de congruência e substituir.
em função de um valor determinado para achá-lo. E a gente vai fazer isso muito, hein? Daqui para o final do ano, aguardem. Bom, então y mais y igual a 130. Y mais y é 2y. O 130 está positivo, vai para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó, 180 menos 130. Então é o seguinte, 180 menos 130 é 50, não é? É ou não é? Então vai ficar aqui 2y igual 180 menos tá 50. Então só continuando aqui em cima, o 2 está multiplicando, passo dividindo. Então vai ficar simplesmente o y igual 50 dividido por 2, portanto o y é 25 graus. Bom, se ele é 25 graus, os dois lados são 25 graus, né? O que eu preciso mais fazer? Então eu já sei que se eu somar esses dois lados aqui, né? Se eu já sei que um é igual ao outro, o que eu preciso saber aqui? Olhando aqui para o meu exercício, né? Ele está falando aqui, o ângulo central do meio é 130 graus. Eu estou dizendo que o x, o z é igual a y, né? O z é igual a y, o y é igual a z. Eu achei o valor do y. Então, eu também agora posso dizer que o y é 25 e o z também é 25. Se um é igual ao outro, não muda nada. Desculpa o risco de novo. Tá, professor. Então, se nesse momento um é 25 e o outro é 25, né? E isso que eu precisava saber, então, quanto que vale, por exemplo, o meu x? Então, ele já está falando lá que, olha, determine x mais y. Então, x mais y é ou não é? X mais y, que é o que a gente estava pedindo lá em cima, ou x mais z, né? Então, vamos colocar aqui, ó. X mais o z. O x mais o z tem que dar quanto? X mais z tem que dar 90 graus. Por que 90 graus? Porque não tem uma bissetriz lá dentro? Dividindo o ângulo de 90 graus, de 180? Qual a metade de 180? 90. Tá certo? Então, quanto que vale o z? O z nós já falamos que é 25. Então vai ficar assim, x mais 25 igual a 90. Então, x igual a 90 menos o 25. Então, x é igual a 90 menos 25, 65 graus. Esse é o valor do x. Certo? Tá. Professor, ainda não entendi de onde você tirou 90. Só para deixar claro. Quanto que é o ângulo? Quanto que é esse ângulo interno de um retângulo? Não é 90 graus? É 90 graus. A gente já descobriu que o z é 25. É 90 menos 25. Você pode ter pensado desse jeito. É até mais fácil. Tá bom? Fácil ou não é fácil? Vamos só finalizar, só mais uma? Bom, o quarto exercício é o seguinte, sendo ABCD um losango, calcule a medida dos seus ângulos. Então, galera, tá aqui, ó, nós temos o ângulo do vértice B, que é x mais 35, e aí eu tenho outro que é 3x mais 105. Então é o seguinte, aqui não tem muito segredo. Por quê? Porque é o seguinte, aqui, o vértice D, eu poderia até fazer o seguinte, poderia fazer e dizer que aqui é a mesma coisa, x mais 35, pela minha propriedade. Mas não ia mudar muita coisa, porque eu vou ter que encontrar esse outro lado aqui. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso somar essas duas partes aqui, esse ângulo mais esse ângulo, igualar a 180 graus. Porque eles são suplementares. Tá certo? Então, essa parte, por quê? Porque eles fazem parte da mesma reta. Ó. Lembra que eu falei para vocês? Se a gente traçar um semiarco aqui dentro, 180 graus, então eu sei que esse pedaço, mais esse pedaço, ou seja, esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, é 180 graus. É isso. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos lá. X mais 35. Continuando. Mais 3x mais 105. Tudo tem que dar 180 graus. Entenderam como que é o negócio? E aí virou nossa equaçãozinha aí, ou equação zona, né? Então, ó, 3x mais x vai virar 4x. 105 mais 35 dá 140, né? Mais 140 igual a 180.
140 vai para o outro lado, então vai ficar 4x igual a 180 menos 140. 4x, 180 menos 140, sobra 40. Então, 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, 40 dividido por 4. X igual a 10. Né? Ops, por que eu tô... X igual a 10 graus. Tá, eu encontrei quanto que vale 10. Então, só para a gente descobrir o seguinte, quanto que vale o vértice D aqui, né? Então, aqui, a gente já sabe que é 10, então é 10 mais 35. Portanto, 10 mais 35 aqui é 45 graus. Entendeu? E aqui, 3 vezes 10, então 3 vezes x é 3 vezes 10 mais 105. 3 vezes 10 é 30 mais 105. Então, 135, né? 135 graus. Então, ou seja, se eu tenho 135 graus aqui, aqui eu tenho 135 graus. Se eu tenho 45 graus aqui, aqui também tenho 45 graus. É isso que vocês vão escrever aí no resultado de vocês. Tudo bem? Galera, é isso. Fico aqui, o nosso tempo já está estourando. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, dê uma pausa, volte. Se não entendeu ainda, anote suas dúvidas e façam as devidas perguntas, as dúvidas aí comigo no momento oportuno. Galera, só para deixar claro para vocês, eu gostaria muito que vocês já adiantassem as páginas, terminasse a página aqui a 31, né? Passo aí até o exercício 7. Tentem antecipar aqui as propriedades dos triângulos e já faço a página 34, 35 e 36, por favor. Tudo bem? Adiantem, é a lição dessa semana. E eu quero que vocês façam, tirem foto e mandem no WhatsApp, que eu vou estar aguardando vocês. Quem tá mandando para mim, eu estou anotando aí, para depois a gente pensar numa nota melhor para todo mundo aí, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.